A gente está passando por um momento no Brasil, na educação, de um retrocesso gravíssimo. Houve um pacto em 2014, que foi o Plano Nacional de Educação, com as metas e objetivos a serem cumpridos por um período de 10 anos. Além desse plano ter sido jogado no lixo, o que a gente está vendo agora é uma escalada autoritária para fragilizar a educação pública, para ter mais instrumentos de privatização. O atual ministro da Educação é um defensor do processo de privatização nas relações econômicas, né? E não esconde isso de ninguém, pelo contrário, quando foi parlamentar, fazia essa defesa na tribuna da Câmara dos Deputados. Quem tem essa visão de mundo para o conjunto das relações, não adianta dizer que para a educação seria, a posição seria diferente, né? Então a gente está passando aqui por uma proposta de emenda à Constituição que acaba de ser aprovada, passou pela Câmara e agora pelo Senado Federal, que congela por um período de 20 anos os investimentos na educação pública brasileira. Proposta essa que está sendo rechaçada pela maioria da população brasileira. A última pesquisa dos jovens de 16 a 24 anos, 65%, ou seja, a maioria da população jovem brasileira é contra a aprovação dessa PEC. Aí você vai para uma outra proposta que está tramitando na Câmara, que é o projeto Escola Sem Partido, que tem como objetivo fazer com que profissionais de educação sejam criminalizados, é a lei da mordaça em ação. E essa proposta precisa de uma escola que não seja crítica. Exatamente por esse motivo, a dificuldade na aprovação do destaque apresentado pelo PSOL para incluir como disciplina obrigatória filosofia e sociologia. Porque esse projeto que está sendo implementado, ele não quer uma conciliação. Ele quer a implementação drástica de um projeto à direita, que retire recursos do orçamento público, da saúde, da educação, da previdência, para que ao longo do tempo ele possa drenar os recursos públicos para pagamento de juros da dívida pública e a amortização dessa mesma dívida. Então o que a educação pública brasileira está passando hoje é exatamente um momento de desmonte, com a fragilização da educação pública para que você possa ampliar as iniciativas de privatização, terceirização. Se a gente for fazer uma avaliação de que a perspectiva é de continuidade dessa proposta, desse projeto, é a educação pública brasileira definhando, passando por enormes dificuldades nos próximos anos. Mas como eu acredito na reação, como eu acredito na resistência, como eu acredito que esse governo não vai se sustentar, porque a população brasileira não vai tolerar uma medida como essa que está sendo implementada e que compõe um conjunto de outras medidas para que esse projeto restringe direitos de uma maioria em benefício de uma minoria, eu acho que a gente tem que pensar num cenário de esperança onde a educação pública vai voltar a ser valorizada. Mas para isso a gente precisa apoiar as manifestações, participar das manifestações, fazer a batalha institucional, demonstrar que esse projeto educacional que está sendo implementado é ilegítimo e por isso não pode ser aceito. O mandato popular ele parte de uma análise, de um diagnóstico, de que o sistema representativo como a gente tem no Brasil está falido. Se ele está falido, a gente pode defender, como alguns fazem, que a gente considera um erro brutal, que as mazelas da política se resolvem com menos política. Aí vem propostas esdrúxulas como da intervenção militar ou da ditadura militar. A gente acha exatamente o contrário, que as mazelas da política se resolvem com mais política, com mais participação, com mais instrumentos de participação direta da sociedade. Como é que o mandato pode fazer isso? Prestando contas em praça pública, mas tendo o espaço da praça não única e exclusivamente como um ponto de transmissão das suas ideias, mas um espaço de troca, ouvindo o que as pessoas têm a dizer, dialogando de maneira permanente com a sociedade civil organizada. O pessoal já faz isso toda sexta-feira no Rio de Janeiro, lá no Buraco do Lume, os parlamentares do PSOL prestam contas daquilo que está sendo feito. Eu tenho a oportunidade também como deputado de estar pelo menos uma vez por semana numa praça diferente do estado do Rio, em rodas de conversa, dialogando com os movimentos, com as pessoas que não necessariamente já têm uma organização formatada,
mas para que a gente possa estar trocando ideias sobre o que está acontecendo, é prestar contas e é ouvir. Então eu considero que nesse momento histórico, garantir a ocupação dos espaços públicos para que ele seja um espaço de diálogo é fundamental para o enfrentamento daquilo que a gente está vivendo. É fundamental para resistir e é fundamental para a construção de uma nova agenda nacional. A nova agenda nacional, depois da queda de Temer, não pode ser construída dentro de gabinete. Tem que ser construída com ampla participação nos espaços públicos.